Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Neste momento, eu convido a todos para darmos início a mais uma reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna. E, para tanto, pedimos a todos que estão conosco neste momento, aqui pelo Zoom, ou também pelo YouTube, para que possam fechar os olhos para o mundo que nos cerca, para que possamos, acima de tudo, rogar ao Pai amado a proteção para a nossa reunião. Então, fechemos os nossos olhos para agradecermos a Jesus pelas bênçãos da vida, pelas bênçãos do trabalho, pelas bênçãos da saúde. Pai nosso que estás no céu, nosso Pai que também está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar também aqueles que nos ofenderam e, acima de tudo, a esquecer todo o mal. Não permitas, Pai amado, que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos. Porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder e da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Com esta prece, Mestre Jesus, que nós depositamos em vosso coração, no coração da Mãe Santíssima, nós rogamos a presença dos mensageiros espirituais entre nós. Rogamos a presença da equipe espiritual de Francisco de Assis, responsável pela orientação do nosso grupo de assistência fraterna, que ele possa nos orientar a palestrante desta noite, orientar a Ana Paula, que irá dirigir a nossa meditação, orientar Marilda, que vai nos encerrar e ministrar o passo à distância. Em sua luz, em sua paz e no vosso amor, Mestre Jesus, nós declaramos abertos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. E agora vamos fazer a leitura da Fonte Viva, no capítulo 86. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raras aquelas que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, meu amigo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca e dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que você deseja. De que vale medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade ou à problemática. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo,
A indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas próprias forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra ou do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Sirva sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior, que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E com esta linda página de Emmanuel, nós queremos mais uma vez agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo as suas lições e passamos a palavra para a nossa oradora da noite, a professora doutora Marisley Brasileiro, que irá nos premiar com a palestra sobre as curas operadas por Jesus. Marisley dispensa apresentação, mas eu sempre gosto de dizer que ela é uma enfermeira de Jesus em missão aqui na Terra. Muito obrigada, Marisley, por você estar entre nós mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse grupo seleto de mulheres estudiosas. Chamo assim porque nesse momento aqui estou vendo mulheres, mas eu sei que nós aqui sabemos da questão do plano espiritual e de sua força, mas nesse momento eu estou agradecendo principalmente pelo fato de poder falar a respeito desse tema de extrema importância no atual momento em que estamos vivendo. Então, falar sobre as curas operadas por Jesus parece que tem sido uma constante entre nós. Então, nós preparamos um estudo, uma análise dessas curas, e é o que nós vamos apresentar agora. Vou pedir licença aqui para projetar. Vocês estão vendo? Estão vendo aí os slides? Quero projetar, ok? Bem, falar sobre Jesus, estudar a respeito do que Jesus fazia é sempre uma honra, um prazer muito grande, né? Mas esse tema, ele é especialmente... Ele estimula a nossa mente, porque, claro, todos nós queremos a cura. Então, vamos estudar. Eu já começo desafiando aos que estão aqui assistindo, para ver se vocês sabem aí quantas pessoas Jesus curou, como e quem realmente Jesus curou, por que uns são curados e outros não, e será que qualquer um de nós pode realizar
as curas que Jesus realizou? Será que nós temos esse poder? E se temos, como é que ele funciona? Bom, vamos lá. Então, vamos estudar, né? Não tem outra forma. Eu já começo respondendo aqui uma dessas perguntas, que é quantas pessoas Jesus curou? Se nós formos lá ao Evangelho, nós vamos encontrar esse trecho: a multidão o seguia e ele os curava a todos. Né? Essas curas, elas estão muito em Lucas, mas também estão em Mateus, Marcos e João. Né? Mas, de forma geral, calcula-se que ele tenha curado aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Em estudos de Flávio José, de Titus, eles calculam mais ou menos esse número aí de curas. Mas, se nós buscarmos o detalhe, né, de quantas curas exatamente estão ali no 4 evangelhos, nas narrativas, nós vamos encontrar 22 curas diferentes. Então, nós temos aí, olha lá, nós temos as curas de 5 obsedados, obsidiados, como queiram, a cura de 4 paralíticos, todos vocês devem se lembrar dessas passagens, 4 cegos, 2 leprosos, 3 ressuscitações, uma cura de febre, a cura de um surdo gago, a cura de um hidrópico e uma cura de fluxo de sangue. Então, temos aí, então, esse cálculo aproximado e a gente fica pensando assim, bom, como é que essas pessoas conseguiram essa cura ali com Jesus? Né? Claro, nós queremos saber o que aconteceu, por que uns foram curados, outros não, né? E como que eles conseguiram? Interessante, olha só, a maioria nós temos aí, 9 pedidos indiretos, onde um pedia para o outro, né? Então, cura para servos e cura para amigos. E em quantidade menor, temos 6 pedidos diretos. Olha só, gente, e 6 nem pediram. Nem pediram. E uma cura foi por toque. E aí, pensamos, o quanto, né, nós já falamos aqui sobre o poder da oração, o quanto é importante nós pedirmos para as outras pessoas. Né? A sensação que a gente tem é que quando nós pedimos mais para os outros do que para nós mesmos, parece que funciona melhor, né? Uns pelos outros. E interessante é que destas curas aí, olha, 5 utilizaram no pedido a palavra misericórdia, né, que é córdio, coração, mísere, colocar um miserável dentro do coração e entregá-lo, né, e pedir a Deus por ele, pedir a Jesus por ele. Então, se entendermos dentro desse aspecto, nós temos que voltar muito mais os nossos pedidos, as nossas orações para o próximo, que seria a prática do amor ao próximo, muito mais do que a nós mesmos. O que seria isso? Nada mais, nada menos do que a eliminação da manifestação do egoísmo. Vamos lá. E aí? Como foi que Jesus curou? Olha, das 22 curas operadas por Jesus, interessante, gente, em 20 Jesus utilizou a palavra. Olha o poder da palavra, né? E o quanto nós precisamos vigiar as palavras que nós falamos e os termos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Claro, destas, então, em 7, ele associou o toque com a palavra. Em 3, ele associou a palavra dele com a saliva. Em 1, tocaram nele. Vocês se lembram, né? Aquela mulher do fluxo que tocou nele. E em 2, somente o toque, que foi, no caso, a sogra de Pedro e o cego de Betsaida. E essas outras nós vamos detalhar daqui a pouco, tá? Então, o que nós já temos aqui? Nós já temos informações importantes. Temos que Jesus curou milhares de pessoas, temos que Jesus curou muitas pessoas à distância,
temos que ele curou a pedido de outras pessoas, né? Um pedindo um terceiro, e temos que Jesus utilizou muito a palavra. Então, nós já temos aí um caminho coerente de como aconteceram essas curas. Mas vamos prosseguir, vamos lá. Muito bem. Ora, Jesus curava, então, principalmente, vamos às características das curas de Jesus. Se nós analisarmos todas as curas que ele fez, nós vamos chegar a esse perfil. Utilizando a palavra, por desobsessão, por repreensão, por intermédio da fé, por imposição das mãos, né, o passe, com o uso de fluidos do próprio corpo dele, né, portanto, a saliva, associada a substâncias disponíveis, né, a terra, o barro, substâncias que estavam por ali. Ok. Se nós temos esse perfil, então, nós já conseguimos entender que qualquer um de nós pode curar. Bom, vejamos se tem mais algum ingrediente. Vamos entender, então, como é que seria, quais seriam essas curas que operou utilizando as palavras. Vejam bem, vamos entender aqui de que maneira essa palavra, essa oralidade, essa verbalização da vontade acontecia. Olha como ele era o estimulador, né? O de colocar para fora. Ele diz assim, ó, vai, a tua fé te salvou e te curou. Ou, vai em paz, a tua fé te salvou, te curou. Essa palavra, ela nos dá a sensação de ânimo, né? Porque ele dizia, ânimo, tua fé te salvou. Levanta e anda. Estás livre, vem para fora, no caso de Lázaro, né? Do paralítico, levanta e anda, né? O paralítico lá da piscina. Estás livre, vem para fora e também sai dele. Mas ele também falava, não conte a ninguém. Então, esse gesto principal que ele utilizava era de repreensão, era de falar, olha, levanta, olha, sai de onde você está, quer dizer, saia de onde você, desse ciclo vicioso onde você esteja, vem ou vai, enfim, a retirada da zona de conforto. Então, a gente percebe que existem pessoas que são naturalmente assim. Algumas pessoas, você conversa com elas e elas, poucas palavras que elas dizem, elas já te deixam animada, inspirada, com ânimo, com vontade de fazer as coisas, né? Às vezes a simples presença da pessoa, mas as palavras que a pessoa usa são sempre palavras de ânimo, nunca de desânimo, né? Então, quando Jesus fala assim, olha, essa passagem, vai e te mostra aos sacerdotes, vai e como creste te seja feito, sai desse homem, espírito imundo. E ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, né? E aí, nesse caso, Jesus, então, repreende, né, esse demônio, Jesus o sarou. Então, ele chama a atenção para quem vai utilizar essas palavras. Ele dá a dica de como ter essa força na palavra. A tríade fé, oração e jejum, né, que forma esse triângulo de força. Né? O indivíduo que tem a fé, que tem o hábito da oração, que não comete abusos, que faz o jejum, não só o jejum do alimento, mas também o jejum das palavras e o jejum de qualquer outra coisa negativa, isso dá força, né, para que o divino, para que a força divina perpasse por meio desse canal que a gente chama de voz. Então, as passagens de Jesus, quando ele diz assim, ó, cala-te e sai dele, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele diz, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Olha como ele liberta, olha como ele estimula, olha como ele alivia, né? Como ele consola. Queres ficar são? Levanta-te, toma tua cama e anda.
Olha, e aí ele vem, retirai-vos que a menina não está morta, mas ela dorme. Ele pegou-a pela mão e disse, Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te, estende a tua mão. Então ele traz toda uma empolgação na voz, uma crença muito forte de que aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, realmente tem um efeito poderoso desde a saída da palavra dele até a chegada no momento da cura. Quando ele diz assim, quando ele puxa, então, para a fé, lembra da tríade, né? Mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Já pensou? Uma de nós escutando isso aqui de Jesus, ó, mulher, grande é a tua fé. O que mais que a gente vai precisar, gente? E a filha ficou curada, né? E levantou os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, quer dizer, abre-te. De novo, para fora, né? Melhorando a autoestima, né? Grande é a tua fé, abre-te. E aí ainda tinha que fazer as discussões, né? Lícito curar no sábado, né? Mas Jesus foi lá e disse assim, ó, seja feito segundo a vossa fé. Nesse momento, a gente entende que a palavra dele, né? Nós entendemos que essa palavra de Jesus, ela é como se uma flecha precisasse se encontrar com o alvo, que o alvo também precisa se ajustar, né? Quando ele diz, seja feito segundo a vossa fé, significa que também Jesus quer, né? Ele queria, ele ainda quer fazer algo, mas a pessoa também precisa querer para receber, né? Senão, não tem jeito, né, gente? Bom, aí ele pergunta, né? Que queres que eu te faça? Que eu tenha vista? Então vai, a tua fé te salvou. A gente pergunta, será que ele foi? Foi curado, né? Então, dependeu sim de uma certa atividade do receptor, né? Então, atividade do emissor e uma atividade do receptor. Como o caso, vai, lava-te no tanque de Siloé, e no caso da mulher, né? Da mulher com uma hemorragia, então Jesus passando por ali, aí ele falou: olha, quem me tocou? Né? E aí ela diz, fui eu, né? Ou seja, olha a força e a fé dessa mulher de acreditar, né? De ter certeza de que o simples toque ali já seria o suficiente para absorver a energia poderosa de Jesus naquele momento. E ele diz, tem de ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Ou seja, a tua fé te transformou. Ele nos coloca numa posição de fé transformadora, né? Mas um outro aspecto da palavra de Jesus também é a crença, né? De acreditar. Então, ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele pergunta, crês tu isto? Né? Nesse momento ali com Lázaro, e ele chorou. Mas ainda assim, né, depois de vários dias, né, já com o corpo em decomposição, ele ainda falou, tirai a pedra. Olha como Jesus manifesta a crença dele para ele poder falar e fazer tudo isso. Olha a intimidade. Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Então ele começa agradecendo a Deus e tendo a certeza de que Deus vai ouvi-lo. Veja que esse é um fenômeno, né, da ressurreição de Lázaro aí, é um fenômeno difícil de ser explicado, né, pela ciência antiga, pela ciência moderna. E aí ele simplesmente fala assim, ó, Lázaro, vem para fora. Ou seja, vem para fora, de onde você estiver, exponha a sua energia, né? Saia de dentro dessa sepultura de vícios, dessa sepultura de fantasmas, de medos. Tem que sair, tem que se livrar das fitas e das amarras que te impedem de ser verdadeiramente uma pessoa curada e iluminada. Né? Às vezes tem que vir para fora, né? Tem que arrancar essa estrutura, né?
Mas a gente sabe que, então nós entendemos que a palavra utilizada por Jesus era uma palavra de extremo ânimo, de extrema benignidade, de elevação de autoestima, de força, de motivação verdadeira, e não aquela motivação, né? Eu vou te motivar. Não, ninguém é capaz de motivar o outro. A pessoa que busca encontrar quais os elementos são capazes de motivá-la, né? Então, a cura pelo olhar e pela palavra, né? Lá, no caso, Jesus transmitia um magnetismo pelo olhar muito forte, né? E isso motivava, né, de forma magnética as pessoas. Mas ele utilizava também outras estratégias. Então, por exemplo, no caso lá do paralítico, no tanque de Betesda, né? Jesus ainda pergunta, ele, quer ser curado? Né? Claro que ele respondeu, né? Quero ser curado. Então, simples. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem foi curado. Tomou o seu leito e foi embora. E ele agiu do mesmo jeito, mais ou menos da mesma forma, lá no caso do paralítico de Cafarnaum. Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E o homem levantou e foi. Então, a gente fica pensando assim, então tá bom. Eu vou sair por aí, então, eu vou começar a falar para os outros. Vai, levanta, meu filho, e anda. Vocês viram que existem elementos importantíssimos, né? Para que a nossa palavra tenha realmente esse poder, né? Bom, em termos de palavra, acho que nós já estamos entendidos, mas Jesus também utilizava fluidos do próprio corpo, né? Ele tocava com as mãos, ele utilizava a própria saliva, e nós entendemos que, se formos analisar em aspectos bioquímicos, nós sabemos, né, que um pH ácido ou alcalino da saliva, né, ou mesmo o beijo da mãe, né, quando a criança tem um dodói, né, tudo isso tem um poder, tem uma força muito grande, mas aqui nós não estamos falando desse aspecto, nós estamos falando de curas incríveis mesmo. Então, lá em Lucas, a gente tem algumas passagens, né? Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam e eles curavam, impondo as mãos sobre cada um, né? E tem o caso, então, de um leproso que se aproximou, né? Então, o problema da hanseníase era uma questão muito séria na época, né? Hoje ainda é uma questão que exige uma equipe multidisciplinar muito importante, mas o interessante dessa passagem é que o leproso se aproxima de joelhos e fala: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo, né? E Jesus tocou e disse: eu quero, então fica limpo, pronto. No mesmo momento, o indivíduo foi curado, né? O leproso foi curado. Mas a gente percebe nesse diálogo aí a crença do indivíduo e a forma como ele dialoga com Jesus, buscando o fluido, né? Buscando a energia de Jesus. E a gente vê em outros momentos também, como a imposição de mãos, né? Prática muito comum hoje, reconhecida aí até pelo SUS, né? Como uma prática integrativa e complementar, e que, infelizmente, ainda é vista por muitos profissionais como pagelança, né, em função da indústria farmacêutica e da indústria do procedimento. A gente precisa ainda desenvolver cientificamente muitos aspectos dessas práticas integrativas e complementares, né, que estão envolvidas em imposição de mãos, o reiki, né, e a biodança, enfim, diversos fatores, mas não vamos entrar aí agora. Mas poderíamos, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, vamos deixar isso para outra hora. Então, tem uma passagem importante lá em Jericó. Jesus passava acompanhado pela multidão, né? Tinha um cego ali à margem do caminho e viu que Jesus passava. E aí, Jesus parou, mandou chamá-lo. Aí falou: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Aí lá vai ele. Vai,
a tua fé te salvou. E imediatamente o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Mas lá em Mateus diz que eram 2 cegos, né? Que Jesus tocou os olhos desses 2 cegos, mas a gente não vai discutir essa questão de diferença de evangelho aqui agora. Mas nós estamos falando de cegueira. Nós estamos falando só de doenças psicossomáticas. É claro que há uma interferência. Nós estamos falando de cegueira, né? E também uma passagem importante ali, ó, quando Jesus iam ali por Jerusalém, Jesus acudiu dizendo, deixai-o, basta. Todos se lembram aí da passagem que Jesus queria, ou Pedro queria cortar a orelha do soldado, né? E aí, mais uma vez, lá vai Jesus tocando e curando a orelha, né? Está nos 4 evangelhos essa passagem aí. Então a gente sabe que Jesus não tinha tempo, não tinha hora, né? Em qualquer momento que ele estivesse, ele curava, a simples presença dele curava, né? Como no caso em que ele tomou pela mão e curou, muitas vezes, quando ele estava ali passando pelo meio da multidão, ele sempre era atraído, né? Ele atraía as pessoas que mais necessitavam. Outra passagem muito importante também, não só de um cego, mas também de um surdo, né? E quando Jesus leva ele para longe da multidão e vai ali, né? Interessante essa passagem, porque eu não sei se tem fonoaudiólogo aí no meio ou otorrinolaringologista, sabe que não é possível fazer nenhum exame aí de audiometria tendo ruído, né? Então, eu achei interessante essa passagem aí, que Jesus leva ele para longe do ruído, né? Para longe da multidão, coloca os dedos no ouvido do homem, depois de cuspir, toca a língua dele, e aí pronuncia a palavra, abra-se, e o homem voltou a ouvir e voltou a falar. Então, nesse momento, a gente entende que Jesus utilizou ali, né, 3 elementos importantes. Ele usou a palavra, ele usou o toque e ele utilizou fluidos corporais dele mesmo, né? Temos ali, então, a cura, né, dessa criança que, então, estava ali possuída, né, obsidiada ali, como diz na literatura, né, por um demônio que atormenta cruelmente. E aí, Jesus simplesmente diz, ó, mulher, grande é a sua fé, que lhe aconteça conforme você deseja. E aí a gente fica pensando assim, poxa vida, quando a gente percebe o quanto Jesus faz a diferença na vida das pessoas e o quanto nós mesmos podemos também fazer essa diferença, a gente percebe que nós somos canais e que nós podemos, sim, pelo pensamento e pela vontade, né, pela influência espiritual, atuar sobre os fluidos, atuar por meio das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas isso, claro, depende muito do nosso equilíbrio no cotidiano. Então, nós não podemos, na segunda-feira, agir de uma maneira egoísta e na terça-feira querer curar alguém aqui, né? Não sei se é bem assim, né? Nós precisaríamos de um trabalho contínuo de oração, né? De fé, de oração, de jejum, para tornar esse canal um canal limpo, né? Porque tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, né? Tudo isso reflete muito na energia que nós emanamos. Então, muitas vezes, determinadas doenças, determinadas lesões, sejam essas lesões físicas ou espirituais, elas estão muito relacionadas, né? Essas doenças físicas, orgânicas e psíquicas, elas estão muito relacionadas à vibração, né? Do nosso que fica impregnada no nosso perispírito. Então, de alguma forma, precisamos vigiar muito, perdoar muito, porque a mágoa, o rancor, tudo isso fica
tudo isso fica impregnado. A forma como lidamos com as frustrações, tudo isso fica impregnado, né? Então, estudando um pouco aí, a gente começa a entender que esse poder curativo, ele vai depender da pureza da substância fluídica inoculada. Mas será que hoje nós podemos dizer que qualquer fluido, né, uma saliva, ou aquilo que a gente for utilizar, o que formos canais, nós temos essa pureza espiritual? Outro fator é da energia da vontade, né? Força de pensamento. Será que nós temos realmente essa vontade poderosa, né? Essa força poderosa? Será que nós conseguimos mover uma montanha mesmo, assim, por meio dos nossos pensamentos? A resposta é sim, nós conseguimos sim, né? Com disciplina, com persistência, nós somos capazes de mudar muitas coisas. Essas são as passagens aí de Jesus, que Jesus curou com saliva, né? O surdo gago, que a gente viu lá agorinha, né? O cego, lá de Betsaida, né? Todas essas passagens, ele usou o toque, a saliva, a oração e a palavra, né? Então, ele tinha um método para curar. O cego de nascença, ele curou com saliva e com terra. Né? Mas poderia... Alguns dizem, né? A intriga da oposição, mas pode ser que a terra, o pH da terra, né, daquele momento, estava com alguns minerais. Ok, tudo bem, se Jesus conhecia isso, ok, bora lá buscar fragmentos dessa terra e vamos envasar isso num frasco, né, para poder curar, vamos ver se funciona, né? A terra com propriedades medicinais, ok, tudo bem, não tem problema, né? O que existe de magnésio, potássio, cálcio, ok, beleza. Mas nós não estamos falando aqui desse processo, né? Jesus também, né? Eles colocavam ali os enfermos nas praças e Jesus passava e curava a todos, né? Relembrando ali aquela passagem da mulher hemorroíça, né? E que é curada, né? E a análise, então, das curas à distância. É claro que a gente entende que há uma assessoria espiritual ali em tudo que Jesus está fazendo, né? Em tudo que Jesus fez e em tudo aquilo que Jesus faz. Mas entendemos também que o pensamento, ele é poderoso, o pensamento é muito forte, né? Nós não enxergamos as ondas de rádio, mas, né, nem as ondas que chegam até nós por meio do celular, ou até por essa transmissão que nós estamos fazendo aqui, mas nós sabemos que elas existem. Então, da mesma forma que se nós comentarmos a respeito de uma pessoa e fizermos um comentário ruim, negativo, isso chega até a pessoa, né? Mas é pior para nós que emitimos esse pensamento, porque o fragmento espiritual fica em nós. Da mesma forma, o pensamento positivo, né? E será que eu também posso curar curação fluídica? Olha só, lá em A Gênesis, Kardec fala assim, olha, é muito comum a faculdade de curar, né, pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Então, olha a notícia boa aí, gente. Podemos sim, podemos ser médios de cura, podemos ser pessoas capazes, né, de curar outras pessoas. Aí nós já sabemos qual é o segredo, né? E meu tempo já está acabando, mas vamos lá. Existe uma passagem da Gênesis também que tenta explicar essa cura, né, por meio de uma corrente fluídica, né, que age como uma bomba que vai levar até o enfermo as informações de cura por um grupo de pessoas, né? Então, esse magnetismo, essa força, ela é capaz, sim, de promover mudanças, né? Mas é preciso muita luta.
E o elemento mais importante aí, olha, a fé. Porque, como vimos em vários destaques, né, se o enfermo não tem a fé, ele tem uma oposição a essa corrente fluídica, né, como nos casos da pessoa que não quer ser curada. Você poderia perguntar, mas quem é que não quer ser curado? Sim, inconscientemente, algumas pessoas não querem ser curadas por diversos fatores. Por quê? Por exemplo, a partir do momento que aquela pessoa passou a ter aquela doença, ela passou a receber mais atenção dos familiares. A partir do momento que aquela pessoa apresentou aquela doença não física, mas uma psíquica, as pessoas passaram a ser mais tolerantes com aquela pessoa. Então, é preciso ter bastante cuidado, porque pode ser que você não queira ser curado, né? Então, é preciso querer, né? Por isso que Jesus fala, se tiverdes fé, ou a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. É preciso querer, né? Está o livre-arbítrio aí, bem forte. E é justamente por isso, né? Porque que Jesus não curava todos. Porque realmente depende do indivíduo, né? Das condições para o indivíduo receber. E, então, o que podemos fazer, então, para evitar as doenças? Alguns aspectos aí importantes, né? Manter o equilíbrio físico, espiritual, né, emocional, bons pensamentos, bons sentimentos, não complicar as situações, né, com tristeza nem com desânimo, buscar a própria cura, né, antes de buscar a cura por outro, mudando hábitos, fazendo uma mudança de consciência, modificando hábitos, buscando o equilíbrio, né, entre todas as situações. Mas e aí se já tentei de tudo, mas não deu certo? Se apesar de todos os esforços não acontecer a cura, gente, resignação, porque alguma razão tem. Muitas vezes nós temos que entender por que nós temos essa lesão, por que nós temos esse nódulo, por que nós temos esse problema de saúde, e tentar entender o papel dessa situação na nossa vivência, né? Talvez seja um elemento de depuração, né? E depois que acontece a cura, enquanto não acontece, pedimos, imploramos. Depois que acontece a cura, nem sempre a pessoa é grata. Então, é preciso ter gratidão. Uma das melhores formas de se curar é já estabelecendo uma atual gratidão por tudo que se é, por tudo que se tem, por tudo que se fez. O indivíduo grato, né, que entende o quanto já recebeu, é um indivíduo um pouco mais descansado, né, e com isso não se estressa tanto. Mas às vezes recebe uma cura e logo depois tem uma recaída. Então, olha, Jesus já fala assim, ó, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu cito o exemplo aí de quem tem o hábito de reclamar por problemas pequenos, por coisas pequenas. Eu falo, pare de reclamar por coisas pequenas, porque virá uma coisa muito maior para ter realmente motivo para reclamar. Então, mantenha a linha. Bom, vou agilizar aqui agora, porque Jesus tinha as técnicas dele para curar, né? Por processos químicos, né? Alteração da lei universal, mas o principal era o ânimo. O principal era o estímulo, era a força, era dizer para o indivíduo sair de onde estava para se mover, para sair daquele ciclo vicioso. Se livrar do estado emocional negativo, sair da treva, né? Então, qualquer um de nós pode alcançar essa cura, né? Manter-se nesse estado de saúde, livrando-se dos medos, das mágoas, das raivas, da sensação, né, de inutilidade, de gostar de ficar remoendo os problemas, ou seja, manter uma alimentação equilibrada, hábitos adequados, entender, estudar e se livrar dos pensamentos negativos, né? Então, gente, alguns elementos aqui e algumas referências. E pronto. Muito obrigada, muita paz para todos. Marisley, nós agradecemos muitíssimo. Para mim, eu não sabia da metade das coisas de Cristo. A gente sabia de Lázaro,
da mulher, entendeu? Mas, assim, foi de uma riqueza muito grande para nós aqui presentes. E também, ficando lá no YouTube, muitas pessoas serão enriquecidas aqui com a sua fala de hoje. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, por esse presente aqui de conhecimentos. O GAF e todos nós ficamos muito agradecidas a você. Muito Amém. obrigada. Obrigada. Então, nesse momento, gente, eu convido a todos para se ajeitarem de uma forma confortável em suas cadeiras, as poltronas, fecharem os olhos por esse momento, aproveitando as palavras da nossa querida palestrante, que falou tanto em ânimo, em força, em estímulo e vontade de receber, que todas nós possamos ficar em posição de recebimento, com a coluna ereta, prestando atenção na própria respiração, inspirando paz, alegria, força, estímulo, ânimo. E expirando nossas dores, a nossa inércia, as nossas palavras que saem em burburilho sem pensar numa reclamação infinita. Vamos soltando todos os nossos nós, nossas peias, nossas amarras e recebendo a luz do Criador. Neste momento, vamos imaginar na frente de cada uma aqui presente a presença de um benfeitor espiritual do GAF, imbuindo a cada trabalhador presente na frente de cada um, espalmando as suas mãos em cima da sua cabeça, seu chakra coronário, e fazendo movimentos longitudinais, começando do topo da cabeça, passando pela sua testa, seus olhos, nariz, boca, seu tórax, umbigo, pernas, complementando esse movimento longitudinal diversas vezes, num movimento com sentido, uma sensação de que ali, aquele vento, aquela brisa que vem com esses movimentos, fazendo vibrar no corpo de cada um, como se estivesse eliminando, como se estivesse cauterizando as dores e as mágoas ali contidas. Isso, por diversas vezes, esse movimento é repetido. Depois de um movimento dispersor, ele vai retirando tudo aquilo que está nos impedindo de nos autocurar, de nos autoproteger, para que possamos, então, levar esse auxílio ao nosso próximo. Sentindo essa paz que toma conta do nosso corpo, já agradecendo aos benfeitores espirituais do GAF, que através das nossas queridas companheiras estão aí, presentes na frente de cada um. Vai respirando fundo, sentindo que realmente receberam esse passe. Pelo fato de querer receber, nós recebemos. E está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, muita gratidão. E todos repletos com a luz de Cristo, podemos iniciar
a nossa semana com muita alegria, sabedoria e amor. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Assim seja. Ana Paula. Vamos agora continuar com os nossos olhos fechados. O nosso copo, a nossa jarra com água. Pedindo aos nossos irmãos, aos nossos mentores, a todos os trabalhadores do grupo de assistência fraterna no plano espiritual. Que eles estejam conosco, colocando o medicamento necessário através do nosso querer, da nossa intenção, com a nossa disposição de mudança dos nossos pensamentos, mudança dos nossos atos. Nós nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga para nos curar. Que essa cura seja do nosso corpo físico, de todas as nossas dores, tudo que tem nos afligido, curando o nosso corpo emocional, todas as nossas mágoas, todas as revoltas, tudo que passa nos nossos pensamentos e são destinados ao nosso organismo, aos nossos ossos, nos trazendo dores. Nesse instante estamos liberando. E essa energia, vamos mentalmente fazendo a afirmação: eu sou Deus em ação. Restabelece a ordem divina. Eu sou Deus em ação. Restabelece a ordem divina. Eu sou Deus em ação. A nossa fé nos cura. A nossa fé em ação é o alívio para todas as nossas dores, seja físicas, mentais, emocionais e espirituais. Gratos somos pelo medicamento salutar que foi ofertado em nossas águas. E vamos com pensamento de amorosidade, gratos por todas essas instruções, para que isso fique nas nossas mentes e nos nossos corações, relembrando a cada dia e nos dando força para continuar a nossa caminhada. Pedimos nesse instante para todos os nossos irmãos que colocaram seus nomes em nossa lista de oração. Pedimos bênção de saúde e paz para todos. E também para aqueles que não têm o recurso da prece. Em especial, pedimos para todos os enfermos pelo Covid e pelos que retornaram à pátria espiritual. Tânia Inácio Vasconcelos, Orcalina Bruno, Maria Helena Macedo, Roque Gomide, Eleusa de Rocha, João Geraldo Gonçalves de Oliveira, Leila Braz Muniz, Dorival de Oliveira, Mário Fernandes, Giovanni Ferreira Diniz, César Canedo Abdu, José Reinaldo Daia, Luiz Alberto Maguito Vilela, Marceli Inácio Ferreira, Antônio Flávio Fleury, Isis Nogueira, Marilda Elou,
Maria Aparecida Barbosa, Mirna Ferreira de Camargo. Pai Celestial, olhai e acolhei a cada pedido e envolva a todos com a tua luz. Em nome de Deus, iniciamos e em nome de Deus, vamos pedindo a permissão para encerrar as vibrações do dia de hoje. Que assim seja. E vamos com nosso coração feliz e gratos fazermos a afirmação. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Hoje e para todos sempre, a sua graça esteja presente em nosso coração e nos nossos lares. Que assim seja. Gratidão. Agradecemos a presença de todos vocês e estamos juntos aí na próxima terça-feira. Boa semana, vão com Deus, viu? Beijo. Com Deus, obrigada. Até logo.